9. Individualidade da obra e particularidade. Todas essas diferenças, ou melhor, esses contrastes entre o modo científico e o modo artístico de refletir a mesma realidade objetiva, reenviam sem exceção ao aspecto específico da arte, ao qual já nos referimos muitas vezes. A individualidade da obra, que é em si concluída, repousa em si mesmo, é em si autônoma, age imediatamente apenas através de si mesma. Também aqui não é difícil indicar o contraste com o reflexo científico da realidade. As proposições e as leis de uma ciência e, no fim das contas, de todas as ciências, formam um contínuo. Toda nova proposição só pode demonstrar como válida Toda nova proposição só se pode demonstrar como válida no contexto desta totalidade. Isso significa que toda nova proposição deve estar em harmonia com todas as proposições e leis já verificadas. No caso de surgir alguma contradição, a nova proposição ou é errada ou eventualmente incompleta, formulada insuficientemente, etc. Ou obriga a que as proposições que a contradizem sejam revistas e, a depender do caso, rechaçadas, expressas diversamente, etc. Já Aristóteles afirmava corretamente, abre aspas, é impossível que um mesmo predicado convenha e ao mesmo tempo não convenha a um mesmo sujeito e numa mesma relação, fecha aspas. Esta estrutura fundamental do reflexo científico não tem analogia no estético. Para evitar qualquer equívoco, observaremos preliminarmente, para depois voltarmos a isto mais detalhadamente, ao falarmos da análise da estrutura do mundo, que contradições entre coisas que se excluem reciprocamente podem muito bem existir no interior de uma obra. Afirma-se, por exemplo, que um personagem contradiz a si mesmo, que em quadro que em um quadro a luz é contraditória, etc. Nesses casos, pode-se tratar muito de contradições no conteúdo, como de contradições na forma. Os primeiros consistem em uma falta de concordância com a verdade da vida. Representam, portanto, antes uma falsidade do que uma contradição. Os segundos surgem quando o artista é incapaz de representar adequadamente na obra, como contradição em movimento, uma contradição da vida. Quando se tem uma representação realmente artística de reais contradições da vida, é mesquinharia querer falar de contradições, de impossibilidades, como frequentemente se faz a propósito do início de Rei Lear de Shakespeare. Goethe nos dá uma inteligente análise do modo pelo qual um grande artista, Rubens, sabe reduzir a harmonia artística a algo realmente contraditório. Se dois pintores figuram diversamente a mesma paisagem ou retratam diversamente a mesma pessoa, não existe contradição no sentido indicado. Naturalmente, uma das obras ou ambas pode carecer de valor artístico, mas então cada uma delas deve ser julgada de acordo com os métodos acima indicados. Naturalmente, em ambos os casos, o critério decisivo de julgamento é, como vimos, o da profundidade, da justeza, da compreensividade, da riqueza, da ordem, etc., com as quais a realidade é refletida. Mas é possível tanto que ambas as obras sejam bem realizadas deste ponto de vista, como que nenhuma delas o seja. Naturalmente, pode-se fazer também uma comparação entre elas e julgar que uma é artisticamente superior à outra. Todas estas coisas e outras ainda verificam-se continuamente e, com todo direito, na prática da história literária e artística. Mas é claro que, por trás de todo julgamento desta espécie, deve sempre estar a fundamental experiência estética das referidas obras singulares, tomadas em si. É que nesta experiência, sobretudo, quem julga está inevitavelmente em face, sempre apenas de uma determinada obra. A comparação entre as obras pressupõe sempre essa base preliminar, sem a qual escaparia quem julga precisamente a essência estética das obras confrontadas. O seu julgamento, a sua comparação, seria privada de valor estético. Esta peculiaridade da arte se revelará ainda mais claramente, talvez se dermos aos nossos exemplos um caráter mais concreto. Sempre que diversos artistas reproduziram a mesma realidade, refletiram-na e a representaram de um modo qualitativamente diverso no que diz respeito a criações dos tipos. Chegaram a resultados frequentemente muito divergentes quanto à perspectiva. Mas não se pode dizer que exista contradição, no sentido aristotélico citado, entre as representações que Balzac e Stendhal deram no período da Restauração e da monarquia burguesa, entre as narrações de Turgenev e Saltykov-Shchedrin, fizeram da dissolução da servidão da gleba na Rússia. Ninguém pretenderá negar as diferenças. Balzac, por um lado, é um partidário da restauração. Por outro, traça um quadro permanente
penetrante e tenebroso da degradação capitalista da nobreza, que em sua maioria é composta de arrivistas e prostitutas, enquanto que os que se atêm às concepções e à moral da antiga nobreza aparecem como muitos quixotes fora da realidade. Stendhal, por um lado, é violento adversário da restauração, por outro, faz surgir, na figura de Mathilde de la Mole, as virtudes e as paixões incorrompidas dessa velha nobreza. O mesmo vale para a época da monarquia burguesa. Em Balzac, sobre o terreno da moralidade consciente e laboriosa dos burgueses, camada oprimida durante a Restauração, florescem todos os sintomas de decomposição ideológica da burguesia posterior, Popinot, Crevel, etc. Já em Stendhal, a família do banqueiro Lewin representa os valores morais e culturais que a burguesia traz consigo do século XVIII e que serão a base, segundo a perspectiva de Stendhal, de uma futura cultura burguesa. Por outro lado, em Balzac, o caráter nefando da monarquia burguesa, demonstrado no massacre de trabalhadores fundadamente descontentes, jamais aparece em cores tão violentas como em Stendhal, etc. Obter-se-iam contrastes análogos se contrapusesse Turgenev a Saltykov-Tchedrin. Neste local, onde tais contrastes só nos interessam como exemplos, mencionaremos tão somente o humor crepuscular, melancólico e lírico de Turgenev, ao lado do tom cruelmente satírico de Saltykov-Tchedrin, ao negro carregado de Os Senhores Govolyov. O dado real da contradição parece, portanto, demonstrado, mas o quadro muda se, ao invés de tomar momentos singulares, porquanto característicos, confrontarmos toda a obra de um dado artista com a realidade histórica por ele refletida. Ao refletirem as tendências fundamentais decisivas de suas épocas, as obras dos vários artistas tomadas em seu conjunto convergem muito mais do que aparecia a aparência estética imediata suscitada pelas obras singulares. Toda crítica realmente grande que tenha sido capaz de abraçar a literatura ou a arte em suas mais amplas conexões históricas na unidade da arte, na unidade de arte e vida social, alcançou resultados dessa natureza. No mais alto estilo, a isto chegou Dobrolyov em seu ensaio sobre o oblomovismo, no qual o Onegin de Pushkin, o Pechorin de Lermontiov, o Beltov de Herzen, o Rudin de Turgenev, o Oblomov de Goncharov aparecem como a série histórica do desenvolvimento de um mesmo tipo na evolução da sociedade russa. Por certo, colocar-se-á aqui de imediato a objeção: é esteticamente legítima uma síntese deste gênero? Não violentará ele a essência da arte, a especificidade artística das personalidades poéticas e, portanto, das individualidades das obras de arte? É claro, sem nenhuma dúvida, que a atual teoria burguesa da arte responderia afirmativamente a esta pergunta. Deve responder afirmativamente porque assim o impõe a ligação imediata por ela estabelecida entre subjetividade e obra, a identificação da subjetividade com a individualidade da obra de arte, a equiparação entre a particularidade imediata do sujeito criador e este mesmo sujeito visto em sua real criatividade estética. Mas é igualmente claro que, para nós que já criticamos e refutamos muitas vezes esta concepção, a solução deve ser diferente e muito mais complexa. Inicialmente, devemos nos reportar às nossas considerações sobre a originalidade artística. Estabelecemos que esta é inseparável do reflexo fiel e da representação fiel da realidade objetiva. Nossas considerações sobre a essência e o fenômeno nos levaram a precisar este princípio no sentido de que o principal fundamento da autêntica subjetividade e originalidade artísticas é, e deve ser a correta compreensão e a correta reprodução da essência da realidade. Com isto, a nossa resposta apresenta motivações e destaques muito diversos dos da burguesa. Seu fundamento indispensável da individualidade da obra artística é a profunda e correta reprodução da realidade objetiva. Então, Dobrolyov não está absolutamente fora do campo da estética. Todos os caminhos percorridos pela verdadeira arte provêm da realidade social. Todas as estradas percorridas pela justa eficácia exercida pela obra, por isso, devem reconduzir à realidade social. Portanto, é perfeitamente legítimo, mesmo do ponto de vista estético, considerar as maiores obras de arte como importantes pontos de orientação para indicar o desenvolvimento da vida social, tal como fez Dobrolyov.
Quanto mais significativas forem estas obras do ponto de vista artístico, tanto mais claramente iluminarão os caminhos da evolução da humanidade. É evidente que este modo de julgar ultrapassa o fato estético imediato. Veremos em seguida, contudo, que a necessidade de ultrapassar desta forma os limites do fato estético imediato tem sua razão de ser na essência mesma da arte. Por outro lado, porém, este passo à frente só provoca uma ampliação do fato estético, e não sua dissolução e destruição. Quando tiver como pressuposto o momento da esteticidade imediata, quando conservar em si como um momento superado. Com isso, porém, apenas justificamos o método de Dobrolhov do ponto de vista estético, mas ainda não demos uma resposta satisfatória à nossa questão inicial, ao problema da aplicabilidade do princípio aristotélico da não contradição. A questão assumiu apenas uma forma mais concreta. A realidade refletida pelas obras de arte revela-se de um modo inteiramente diverso daquele pelo qual é refletida pela ciência, não somente no que diz respeito à forma artística, mas também no conteúdo de ideias, em sua pretensão de verdade. Esta distinção, que tem seu fundamento na essência da arte, explica como surgem contradições entre as obras, contradições, porém, como resulta de nossa análise, que não aparecem como contradições que se excluem reciprocamente, de modo que a verdade de uma devesse implicar na falsidade de outra, mas sim como contradições da própria vida, das leis de seu movimento e desenvolvimento, as quais, por isso, podem subsistir uma ao lado da outra, precisamente em sua contraditoriedade, que são, inclusive, de um determinado ponto de vista, de nenhum modo extraestético, destinadas a se integrarem reciprocamente. Falamos, mais uma vez, na função universalizante do reflexo artístico e, notadamente, da forma artística. Devemos agora dar alguns passos à frente, resumindo o que até então foi dito. Sabemos que, quando o pensamento científico realiza seu processo de generalização, aproxima-se tanto mais da realidade quanto mais universais forem seus resultados, ou seja, quanto maior for o número de fenômenos singulares de relações particulares aos quais for aplicável. Existe essa aproximação na arte, e no caso de ela ser bem sucedida, essa aplicabilidade é geral. Sobre a aproximação, não é necessário gastar muitas palavras. A história de toda autêntica atividade artística é a luta por essa aproximação. Se a considerarmos, isolando-a metafisicamente, apenas em relação com a realidade objetiva, esta luta jamais pode conseguir um sucesso completo. A infinitude extensiva e intensiva do mundo não é jamais inteiramente alcançável pela arte, e tampouco pela ciência. E não se pode falar jamais senão de aproximação. Nas estéticas do idealismo, este dado real é sempre objeto de confusão. Na maioria dos casos, refuta-se, taxando-a de naturalismo, qualquer possibilidade de comparação entre arte e realidade, e proclama-se enfaticamente a superioridade da ideia sobre a natureza. O materialista Chernyshevsky, com toda razão, quando rechaça, tem toda razão quando rechaça energicamente essas teorias e fala, a este respeito, da superioridade da natureza, da realidade sobre a arte. Ele só se equivoca quando fixa esta observação em si justa como algo definitivo e, portanto, mais uma vez metafísico, e considera a arte como sendo inferior à realidade em todos os aspectos e em todas as condições. De fato, a aproximação buscada em cada oportunidade é fixada esteticamente na formação específica da obra, na sua individualidade, que permanece sempre. É verdade como inadequada à inesgotabilidade do seu objeto, tal como ocorre com as proposições científicas, mas que, ao mesmo tempo, através da generalização estética, eleva-se acima da superfície fenomênica da realidade imediata. O próprio Tchernyshevsky, após ter definido a arte como reprodução da vida, no que a vida tem de interesse universal para os homens, acrescenta que ela, ao mesmo tempo, explica e julga o que reproduz. Isto já é suficiente para contradizer toda teoria que sustente a possibilidade de um confronto simples, mecânico e naturalista entre arte e realidade, já que aqueles dois momentos da explicação e do julgamento não podem naturalmente ser encontrados como tais na própria realidade. Não obstante, como veremos melhor em seguida, um confronto desse tipo é sempre realizado. Ele é, inclusive, o pressuposto inevitável de uma eficácia autêntica e profunda da obra de arte. Mas jamais se confronta um detalhe com detalhe, se bem que, também aqui, pode-se ocultar o motivo inicial de uma eficácia imediata, positiva ou negativa, mas sim o conjunto da obra com o conjunto da realidade, tal como se vive ativamente nas experiências de quem assimila a obra de arte.
A correspondência entre arte e vida, portanto, é uma correspondência entre totalidades relativas e, dado que em uma obra individual a totalidade é figurada na explicação e no juízo, para continuarmos na terminologia de Chernyshevsky, não se deve falar apenas de uma realidade que existe independentemente desses momentos. Ao contrário, eles são elementos estruturais indispensáveis de sua figuração, de sua transformação em realidade artística. Neste momento, a individualidade da obra de arte, precisamente como expressão da realidade, pode superar em intensidade a realidade imediata. Se bem que, no processo criativo da aproximação, jamais a arte possa esgotá-la inteiramente. O fato de que a obra não atinja, mas ao mesmo tempo supere realidades, constitui uma contradição, portanto, mas uma contradição viva e vivificadora da vida da própria arte. Esta contradição não poderia ser fecunda e estimulante, não poderia ser tão fecunda e estimulante se a correspondência se estabelece entre universalidades, ou seja, entre a verdade universal sobre a realidade ou sobre uma parte dela, em si relativamente completa, e a tentativa de reproduzir artisticamente esta realidade. Baseado em tais pressupostos, Platão critica a arte e chega mesmo, coerentemente, a partir deste ponto de vista, a condená-la. Por outro lado, é igualmente claro que exigir uma correspondência entre as singularidades da obra de arte e as singularidades da realidade seria um postulado naturalista e realizável. Nossa viva e fecunda contradição só pode nascer na esfera da particularidade. A individualidade da obra de arte pertence à particularidade. Sua generalização artística eleva toda a singularidade à particularidade, representa através de símbolos na particularidade tudo que é universal. E não é preciso insistir na explicação de que o confronto com a realidade, a qual a obra deve corresponder, revela também a congruência de uma particularidade com outra particularidade. O que, na obra de arte, corresponde esteticamente à validade universal das proposições científicas, é o fato de que a generalização artística da realidade possa ser universalmente revivida por quem assimila a obra. Quanto mais geral, profundo e comovente for o sentido do tua res aditor que ela suscite, quanto mais ampla for a riqueza do mundo que estas experiências abarquem, de acordo com as possibilidades determinadas, extensa intensivamente pelas leis de cada gênero, quanto mais extensa puder ser esta eficácia no espaço e no tempo, tanto mais bem realizada revelar-se-á a generalização artística. Seria superficial, entretanto, quem pretendesse ver a característica peculiar decisiva do fato estético desta possibilidade própria da obra de arte de se fazer reviver. Tal possibilidade, como vimos, é efetivamente o resultado final das relações conteúdo-forma, que constituem a essência da obra de arte. Portanto, é necessário explicar aquela através desta, e não o inverso. A individualidade da obra de arte distingue-se de todas as outras formas de reflexo na medida em que figura uma realidade em si concluída. Mas aqui é preciso definir melhor a palavra realidade. Em primeiro lugar, sua peculiaridade, aparentemente paradoxal, consiste em que ela nos é dada como uma formação em si perfeita, criada pelo homem. Diante da obra de arte, sempre sabemos que é um produto criado pelo homem, que está em face de nós como algo finito, concluído, imutável em seu modo de ser. Ora, esta formação deve obter com seus próprios meios sua força de convicção, de imediata experiência, como realidade. Ela não pode ser auxiliada por nenhum outro meio pertencente à esfera estética, isto é, por nenhuma outra obra de arte. Ao passo que na ciência toda proposição pode e deve, na maioria dos casos, reclamar-se de outras proposições já demonstradas. Em segundo lugar, toda formação desse tipo tem um caráter especial. A individualidade da obra de arte aparece e age como realidade, ou seja, está em face da consciência como algo que lhe é independente. Os nossos desejos e esperanças, simpatias e antipatias, etc., que ela mesma provoca e intensifica, são inteiramente impotentes em face dela e, portanto, mais impotentes do que em face da própria realidade, na qual nossa intervenção pode modificar algumas coisas e, às vezes, até mesmo várias coisas. Em terceiro lugar, porém, esta realidade é tão somente uma realidade entre aspas. Ela é independente da nossa consciência, no sentido indicado, mas se trata de uma independência criada exclusivamente pela forma artística.
As formas de pensamento da vida cotidiana ou da ciência dirigem-se para a compreensão da justeza material, que naturalmente aparece também como um complexo de formas, em suas determinações e em suas leis essenciais, com a finalidade, em última instância, de permitir uma praxis efetiva fundada sobre uma consciência que seja o mais possível profunda. Por isso, as formas fenomênicas da realidade sofrem uma radical modificação. Mas em face da realidade das obras de arte, como vimos, não é possível nenhuma praxis, nenhuma modificação de sua realidade. As formas representadas ou são definitivas ou, de um ponto de vista estético, não têm nenhuma existência. Uma proposição científica que suscita dúvidas ou perplexidades pode ser refutada ou corrigida. Quanto à obra de arte, é impossível qualquer refutação ou correção. A obra de arte requer, sobretudo, imediatamente que se aceite simplesmente seu conteúdo. Quanto mais for perfeita sua realização formal, tanto mais ela obrigará a uma pura receptividade, a uma intensa participação no que é nela representado. Este lado da arte encontrou uma explicação idealista extrema em Kant, na teoria do desinteresse, e em Schiller, na teoria do jogo, os quais colocam unilateralmente este momento no centro da estética. É surpreendente que entre Feuerbach, buscando distinguir nitidamente a arte da religião, utilize uma definição muito próxima da de Kant, com a substancial diferença, naturalmente, de que nele este momento não é absolutamente exagerado. O resultado de sua explicação é que a arte apresenta suas criações apenas como aquilo que são, isto é, como criações da arte, ao passo que a religião apresenta seus seres imaginários como seres reais. Sua polêmica, portanto, é dirigida contra a pretensão religiosa de atribuir uma realidade material, uma realidade independente da consciência, meros produtos de representação, sentimentos e fantasias humanas. No caso dessa polêmica, surge a sua definição da arte, assim resumida por Lenin em suas observações marginais, abre aspas, a arte não requer que suas obras sejam reconhecidas como realidade, fecha aspas. Naturalmente, também esta definição é deturpada na teoria burguesa posterior. Todas as discussões escolásticas pró e contra a ilusão ocorrem, por sua vez, quando este caráter de não realidade das obras é visto de uma maneira rígida e unilateralmente metafísica. Se, ao contrário, considerarmos a realidade criada pela forma artística em unidade dialética com esta irrealidade, como reflexo específico da realidade, aparece claramente a unidade contraditória entre a plena autonomia das obras de arte e sua gênese e eficácia socialmente determinadas. Esta última questão tornou-se decisiva para a valorização da arte, de Platão a Tchernychevsky. Poderíamos dizer, importantes teorias, como a aristotélica da catarse, só se tornam compreensíveis neste contexto. Já na poética, havia Aristóteles ligado estreitamente às duas questões. Enquanto Platão vê na tendência à autonomia da criação e da obra de arte um motivo que reforça sua desconfiança e sua refutação dela, a poética busca identificar com a maior concreticidade possível também a peculiaridade formal da tragédia, com a finalidade de descobrir e fundamentar teoricamente em sua complexidade formal o veículo de sua eficácia pedagógico-social. Sob este ponto de vista, a estética posterior não foi além de Aristóteles, quando seguia um justo caminho, limitava-se a concretizar suas geniais intuições, adequando-as à época. Aristóteles reconheceu que a perfeição formal das obras de arte, cujas condições só podem ser asseguradas se forem observadas as leis estéticas específicas de cada gênero, constitui o único real pressuposto possível para que a arte consiga cumprir sua função social. Portanto, ele foi o primeiro a compreender a indissolúvel conexão que existe entre a perfeição estética e a importância social da arte. Apenas deste modo podia a arte ser compreendida como um momento importante do desenvolvimento social da humanidade, sem perder sua essência específica. Todas as teorias que colocavam tais relações de modo muito imediato eram levadas a deixar de lado com indiferença e, por vezes, mesmo com hostilidade, a essência artística da arte. Perdiam de vista necessariamente o fato de que a grande eficácia, útil ou danosa, exercida por obras pseudo-artísticas, é mais ou menos efêmera quando considerada do ponto de vista do desenvolvimento da humanidade, que estas obras pertencem àquela parte da superestrutura que, como Stalin explicou, desaparece completamente ao desaparecer a infraestrutura. Aliás, no mais das vezes, não é necessário nem sequer que a infraestrutura seja completamente abalada, basta que sofra uma pequena alteração em suas proporções para que tais produtos sejam inteiramente esquecidos.
Isso não significa que tais produtos efêmeros não sejam momentaneamente, em muitos casos, durante muito tempo, de grande utilidade ou de grande prejuízo social, e que, consequentemente, não devam ser defendidos ou combatidos durante todo o tempo em que exercerem uma efetiva eficácia. Ao contrário, as concepções que isolam artificiosamente a complexidade da obra de arte de sua eficácia socialmente condicionada e transformam a arte em uma reserva florestal da sociedade. Ainda que pretendam salvar os mais elevados valores da arte, rebaixam-na a um estado de impotência social. Por outro lado, isso implica que obras efêmeras, em outros aspectos, nas quais um conteúdo inconsistente, particular e frequentemente reacionário recebeu uma aparente complexidade formalista, sejam elevadas ao mesmo nível dos mais altos produtos do desenvolvimento artístico, o que significa igualmente rebaixar as autênticas obras de arte. Aristóteles ainda não podia tratar a arte como de uma maneira realmente histórica, porquanto considerava óbvia a conexão instituída entre complexidade artística e eficácia pedagógico-social da arte. Esta última deveria desaparecer com a derrocada da polis democrática. Já Aristóteles fala mais do passado do que de sua época. Em todos os escritos estéticos importantes está claramente presente na luta para restaurar essa conexão, para realizá-la na arte. No período pré-marxista, esses esforços atingem seu ponto mais elevado nas obras dos democratas revolucionários russos. Em seu tratamento histórico-estético dos tipos, Dobrolyov retoma claramente a antiga questão, colocando-a de acordo com a época, no mais alto grau de concreticidade. Por causa da diversa situação social, que era algo óbvio para Aristóteles, a eficácia pedagógico-social da arte torna-se em Dobrolyov o problema principal, ao passo que a complexidade estética das obras, nas quais aparecem os tipos examinados em sua eficácia e importância social, é por ele considerada como algo secundário. Também aqui a síntese perfeita só poderá ocorrer no marxismo. Vemos aqui nota 265, conforme o duplo modo no qual Marx coloca a questão da estética, que examinaremos em seguida em Grundrisse, Opsit, página 31. Fim da nota. Vemos aqui claramente como é importante, do ponto de vista estético, estabelecer a função diversa que possui a universalidade e a particularidade nos reflexos científicos e artísticos da realidade. A função positiva da particularidade, considerada como categoria específica da estética, ou seja, como a categoria que determina o que é específico da inteira esfera da estética, estende-se, como podemos ver, tanto ao conteúdo quanto à forma da arte, condicionando também a sua peculiar conexão, mais orgânica e mais íntima do que em qualquer outro tipo de reflexão da realidade. A incessante conversão da forma em conteúdo e vice-versa é, sem dúvida, o modo de ser universal da realidade, ocorre por isso em qualquer forma de reflexo, mas o modo de pensamento cotidiano, que se mantém muito frequentemente na inseparabilidade originária de forma e conteúdo, revela nisto um dos seus limites, a incapacidade de ultrapassar a forma fenomênica imediata e fugidia, de destruí-la e de substituí-la por formas superiores, mais universais, a fim de se aproximar da essência dos fenômenos. Precisamente nisso reside o princípio central do reflexo científico. Ele consiste em destruir incessantemente formas artificiais e ligar formas mais gerais a conteúdos generalizados. No entanto, por causa do caráter meramente aproximativo do conhecimento, mesmo a mais elevada e mais perfeita forma universal está exposta a ser eventualmente destruída, a ser eventualmente corrigida por uma forma ainda mais aproximada. Um processo análogo, naturalmente, manifesta-se também no processo da criação artística. Não podemos nos alongar aqui sobre as diferenças existentes no interior desta analogia. Mas o resultado, a individualidade da obra de arte, enquanto forma de um determinado conteúdo, apresenta esta unidade de conteúdo e forma como uma unidade não mais superável. A conversão de um momento no outro se orienta tão somente para aprofundar e fixar a unidade orgânica indissolúvel de conteúdo e forma, ao mesmo tempo como processo infinito e como unidade completa. O fato de que isto ocorra sob o domínio da categoria da particularidade tem um duplo valor do ponto de vista do conteúdo e da forma. Sob ambos os aspectos, toda singularidade, bem como toda universalidade, é superada na particularidade. Do ponto de vista do ponto de vista do conteúdo, isso significa que a singularidade perde seu caráter fugidio, meramente superficial, casual,
mas que toda singularidade não só conserva como intensifica sua forma fenomênica isolada, que sua imediaticidade sensível transforma-se numa sensibilidade imediatamente significativa, que sua aparência autônoma também se reforça em sua sensibilidade imediata, mas ao mesmo tempo é unida às outras singularidades por uma indissolúvel conexão espiritual sensível. A universalidade, por sua vez, perde sua imediaticidade conceitual. Ela aparece como potência que se expressa em homens singulares enquanto concepção do mundo que determina suas ações, e em suas relações que refletem suas conexões sociais enquanto força objetiva das condições históricos-sociais. Do ponto de vista conceitual, portanto, ela se expressa indiretamente. Este caminho conceitualmente indireto torna-se precisamente, do ponto de vista estético, direto. Indica o predomínio da nova imediaticidade artística. Do ponto de vista formal, tudo isso faz com que se converta numa sensibilidade real e eficaz, o que até agora expusemos sobre a possibilidade de uma sensibilidade imediata. A forma artística, como toda forma, tem uma função universalizante, mas, dado que visa a particularidade, ou seja, a uma generalização insignificante, tende a superar toda espécie de fetiche. E isto, mais uma vez, não diretamente por um desmascaramento racional, mas ao fazer aparecer tudo o que há de objetivo na vida como sendo relação entre homens concretos. A importância sugestiva e evocadora da forma é concebida superficialmente e, ao mesmo tempo, e mesmo falsamente, por quem sublinha nela tão somente a eficácia do que suscita as impressões, como Fiedler e Hildebrand, por exemplo, fizeram com a relação à visualidade. É verdade que cada gênero artístico tem como pressuposto e como efeito um determinado meio homogêneo de sensibilidade, por exemplo, a pura visibilidade na pintura ou na plástica. Por este meio homogêneo só pode agir profundamente sobre a experiência porque contém em si o conjunto da vida humana particular, externa e interna, pessoal e social. A forma artística dá indiretamente no conteúdo, o que é direito no pensamento ou na experiência imediata, absorve no humano qualquer objetividade estranha ao homem. Ao mesmo tempo, o fato estético adquire, assim, seu específico caráter direto, traduzindo em experiência imediata. Na nova imediaticidade artística, todo fenômeno da vida, que na vida mesma só pode, na maioria dos casos, ser aprendido indiretamente. Nisto consiste, do ponto de vista formal, a superação artística de todas as formas fenomênicas da vida transformadas em fetiches. Esta unidade orgânica de singularidade sensível e universalidade racional, nesta nova imediaticidade, é precisamente a atmosfera da particularidade como especificidade estética. Aqui, mais uma vez, revela-se concretamente a importância da particularidade como reino intermediário elevado à figura autônoma. A unidade especificamente estética de conteúdo e forma só se pode realizar em sua atmosfera. A mera universalidade e as singularidades meramente particulares fazem surgir tão somente ou uma unidade provisória condenada a priori a ser superada, como frequentemente na vida cotidiana, ou uma unidade que destrói as formas fenomênicas, como na ciência. Com essas observações, reportamos-nos frequentemente a assuntos já analisados. A arte representa sempre apenas uma parcela da realidade historicamente limitada no espaço e no tempo, mas o faz de tal modo que ela consegue ser uma totalidade em si concluída, um mundo, como ocorre que esta aspiração continuamente efetivada na realidade se justifica e seja satisfeita. Acreditamos que também aqui a solução seja dada pela particularidade. Em sua infinitude extensiva, a realidade não tem limites. O valor da abstração científica consiste precisamente no fato de reconhecer esta infinitude, tomá-la como ponto de partida e criar formas, descobrir leis, por meio das quais um ponto qualquer da infinitude extensiva possa ser concretamente identificado, colocado em seu contexto e definido com exatidão. O reflexo artístico renuncia a priori à reprodução imediata da infinitude extensiva. O que ele representa é, também nesse sentido, em contraste com a ciência, algo particular. A elaboração formal artística deve dar preeminência precisamente ao princípio de que tanto a orientação para o universal quanto a orientação para o singular levam inevitavelmente, como se assinalou mais de uma vez, a fixar a parcela do mundo refletido em sua mera particularidade, com sua carência de infinitude extensiva, com seu conteúdo carente de totalidade extensiva. Surgiria, assim, a necessidade de integração.
Tão somente o predomínio da particularidade como princípio criativo e organizativo da objetividade representada na obra permite retirar esta parcela da mera particularidade, da fragmentariedade, conferindo-lhe o caráter e a eficácia de um mundo em si concluído, representando a totalidade. Se com isso se entendesse que o reflexo artístico não se volta para a totalidade extensiva da realidade, mas apenas para a infinitude intensiva do que é reproduzido, dir-se-ia muito pouco de concreto e de específico sobre tal reflexo. De fato, também o reflexo próprio da cotidianidade, bem como o científico, devem se ocupar incessantemente da infinitude intensiva de cada fenômeno. Na arte, esta expressão adquire um acento qualitativamente novo. Não fosse senão porque o voltar-se para a infinitude intensiva não é uma tendência entre outras, mas a tendência predominante, aquela que condiciona em medida decisiva a reprodução estética dos objetos. Ademais, mas sempre em estreita relação com o que até agora foi dito, este voltar-se para o particular, este ser determinado pelo particular do reflexo estético, implica também a tendência a jamais se destacar da imediaticidade sensível, sempre condicionada segundo os gêneros, da forma fenomênica. Também na vida cotidiana, o conhecimento da infinitude intensiva deve mais ou menos separar-se daquela imediaticidade sensível, deve cindi-la analiticamente, ligá-la com outros fenômenos ou grupos de fenômenos tratados também analiticamente, a, a fim de poder se aproximar o mais possível desta infinitude intensiva. Conquanto os resultados finais deste processo possam se aproximar da infinitude intensiva dos objetos, seu pressuposto metodológico é a superação desta forma fenomênica sensivelmente imediata. No caso do reflexo artístico, tal superação equivaleria à morte. Este reflexo se propõe precisamente a tarefa de atribuir aos objetos representados em sua imediaticidade, o caráter e a aparência de infinitude intensiva. Ainda que o processo criador consista numa simples aproximação a ela, ainda que, de fato e gnoseologicamente, todo objeto representado reste muito aquém, ao tentar esgotar a infinitude intensiva de seu modelo real, o objeto representado artisticamente, todavia, tem a propriedade de suscitar evocativamente a experiência de sua infinitude intensiva. Surge assim na obra de arte um mundo próprio, um mundo particular no sentido literal da palavra, uma individualidade da obra. Em sua autonomia sensível, é igualmente sustentado pela recíproca concordância dos detalhes imediatamente evocativos. Mas esta sua eficácia é sempre, tão somente, o poderio do conteúdo espiritual elevado a uma nova imediaticidade. Este conteúdo pode conter as mais elevadas e importantes verdades universais, mas elas só podem se tornar componentes orgânicas de um tal complexo ativo se se fundirem em perfeita homogeneidade com sua imediaticidade, com a nova imediaticidade sensível dos outros elementos da obra. Se também elas, como aqueles, viverem e atuarem exclusivamente na atmosfera da particularidade específica de cada obra singular, a homogeneidade assim obtida de um mundo originariamente heterogêneo no que diz respeito ao conteúdo abstrato das partes componentes do ponto de vista estético, não apenas assinala os limites da individualidade da obra de arte, não apenas distingue da realidade objetiva, não apenas a distingue da realidade objetiva, mas também faz surgir nela, em todos os aspectos que interessam a qualquer criação concreta, um mundo próprio, de evidência imediata, possuidor de leis próprias. Este ser próprio e estas leis próprias parecem contradizer, à primeira vista, o caráter de reflexão atribuído à arte e a necessidade de sua eficácia pedagógico-social. E não obstante, também aqui, a perfeição da obra de arte aparece como algo ligado à fidelidade do reflexo, é o raio de ação da eficácia social. Também aqui se apresenta a viva e ativa contraditoriedade do reflexo artístico. Um realista consciente como Balzac, para quem seu trabalho consistiria tão somente em anotar o que lhe é ditado pela sociedade, diz a respeito do mundo por ele representado na comédia humana, abre aspas, minha obra tem sua geografia, tal como sua genealogia e suas famílias, seus locais e suas coisas, suas pessoas e seus fatos, mas também sua heráldica, seus nobres e seus burgueses, seus artesãos e seus camponeses, seus políticos e seus dantes, seus exércitos, todo o seu mundo em suma, fecha aspas. Balzac expressa aqui a opinião de todos os realistas de autêntico valor. Nele, a ligação aristotélica entre perfeição artística e eficácia pedagógico-social é enunciada de outra maneira, no sentido de que a compaticidade do mundo próprio das obras de arte é sua incomparável
Individualidade de obras, o veículo real do fiel e profundo reflexo estético da realidade. Assim, a obra de arte é algo particular, mas de um duplo ponto de vista. Por um lado, cria um mundo próprio em si concluído, por outro, naturalmente, age num sentido análogo. Assim como o caráter particular da obra agia sobre o processo criador, sobre a personalidade do criador, transformando-o assim também, quando de sua eficácia, ela deve influenciar do mesmo modo aquele que a recebe. Dado que, objetivamente, as individualidades das obras em si concluídas, autossuficientes, não são mundos entre si separados, definitivos e solipsisticamente, mas mas que remetem, ao contrário, precisamente por essa sua autonomia, à realidade que refletem em comum, a mais intensa eficácia exercida por um destes mundos próprios e particulares, não deve subjetivamente consolidar quem o recebe em sua mera particularidade, mas ampliar seus horizontes, colocá-los em relações mais estreitas e ricas com a realidade. Também aqui a prioridade cabe à estrutura objetiva, da qual depende a qualidade da eficácia subjetiva. A unicidade da individualidade de sua obra, que formou e forma o ponto de partida para todas as explicações individualistas e irracionalistas dos teóricos burgueses, é precisamente o oposto, como vimos, do que dela quer fazer a teoria decadente. Ela deve esta autonomia precisamente àquelas qualidades essenciais que ultrapassam a individualidade meramente particular, ao reflexo fiel dos traços e das tendências essenciais da realidade objetiva, a sua elevação a um grau superior de generalização. A individualidade da obra é uma individualidade real precisamente porque é, ao mesmo tempo, inseparavelmente do individual, algo de suprapessoal. É particularidade. Por isso, a conservação contém a intensificação das formas fenomênicas sensíveis. O seu caráter evocativo contém também essa inseparável duplicidade. Conteúdo refletido e forma evocativa constituem uma indissolúvel unidade orgânica. Já falamos da dialética de fenômeno e essência na estética e vimos que esta conservação da forma fenomênica sensível é sua peculiaridade principal. Pode-se agora completar e ampliar essa observação, acrescentando-se que a coincidência imediata de fenômeno e essência na obra de arte não é simplesmente um fato objetivo das leis formais artísticas. Esta unidade, tanto como detalhe tomado em si, quanto como na reciprocidade com outros detalhes, em sua função compositiva, esses dois pontos de vista só podem ser separados na análise teórica, e mesmo aqui apenas relativamente. Fundamenta simultaneamente o conteúdo espiritual e a força evocativa da forma. Esta é vazia, meramente formal, é um mero estado de espírito, se não for intimamente entrelaçada com aquele. Aquele é frio, não artístico, se não coincidir imediatamente com esta.